Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 27 de janeiro. Vamos ao cardápio do dia. Lula se reúne hoje com governadores para tratar da relação com estados e municípios. Interventor do Distrito Federal deve entregar nesta sexta-feira o relatório sobre os atos de 8 de janeiro. Nos destaques internacionais, a OMS se reúne para decidir se Covid-19 ainda é uma emergência mundial. E nos Estados Unidos, policiais são presos por morte de homem negro em uma abordagem violenta. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Lula se reúne hoje com governadores para tratar da relação com estados e municípios. Essa será a segunda reunião de Lula com os representantes estaduais, mas a primeira para falar sobre ações prioritárias, sobre demandas locais desde que assumiu a presidência. Vamos conferir. Governadores dos estados e Distrito Federal se reúnem com o presidente Lula em Brasília. Também devem participar da reunião os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, da Saúde, Nízia Trindade, da Educação, Camilo Santana e das Cidades, Jader Filho. Entre os assuntos em pauta, um dos principais temas é o Pacto Federativo. Já no dia 4 de janeiro, poucos dias após o início do novo governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o encontro ia ter como pauta o retorno das relações federativas da União com os estados e municípios. Ainda durante a campanha eleitoral, Lula havia prometido retomar as relações com os governadores. A expectativa do governo, inclusive, é de que sejam realizadas reuniões periódicas com os chefes dos executivos estaduais. Outro tema do encontro é a importância da recomposição das despesas dos estados, em decorrência do que chamou de perda brutal, originada pela mudança na legislação do ICMS em 2022, que limitou a alíquota do tributo sobre os combustíveis em uma medida para tentar conter os aumentos, principalmente da gasolina e do diesel. E além das questões econômicas, os governadores também aproveitam para levar ao presidente demandas específicas sobre cada estado. E o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, deve apresentar hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um relatório sobre os atos do dia 8 de janeiro. O relatório deve abranger as providências que o interventor Ricardo Capelli tomou durante o período em que coordenou a segurança pública do Distrito Federal. E também um passo a passo de todos os fatos que levaram aos eventos do dia 8 de janeiro, desde a montagem e a manutenção dos equipamentos, que de alguma forma podem ter funcionado como uma incubadora para os crimes, e até as tentativas de desfazê-los. A expectativa é de que o documento mostre a dinâmica do que aconteceu entre os dias 6 e 9 de janeiro, abrangendo os problemas de planejamento e também de execução do plano de segurança, que favoreceu os manifestantes radicais à invasão e à depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Estragos que foram vistos no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e também no Palácio do Planalto. Capelli foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal naquele mesmo dia. E o governador do DF, Ibanez Rocha, foi afastado por 90 dias do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. Já o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que era responsável pelo aparato de segurança do Distrito Federal no dia dos ataques, foi preso, também por determinação de Moraes. Até o momento, 103 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por participação nos atos. E a Polícia Federal realiza hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nesses ataques a Brasília do último dia 8. 2 alvos são procurados no Rio de Janeiro, sendo um na capital, outro em Macaé, na região dos Lagos.
No total, agentes da Polícia Federal saíram para cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Além do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, a operação acontece ainda em Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina e também no Espírito Santo. E toda essa situação continua causando mal-estar no Planalto Central, até em um momento de definição do comando do Senado. Mais informações a gente confere agora com o repórter Ângelo Nascimento. Pacheco e Lula não falam a mesma língua quando o assunto é a abertura de uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro que resultaram na invasão e depredação de prédios públicos em Brasília. Tanto Lula como aliados temem que a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito possa criar uma indisposição com as Forças Armadas e acreditam que o melhor é a responsabilização de cada um individualmente. Rodrigo Pacheco também quer o apoio do petista para a eleição da mesa diretora do Senado em 1º de fevereiro, quando ele vai disputar a reeleição à presidência da casa. Mas nos bastidores, Lula tem dito a aliados que não vai se posicionar a favor de nenhum candidato nas eleições das presidências do Senado e da Câmara, apesar do PT apoiar Pacheco e Lira. Além do PT, PSD, PSB, Rede e União Brasil já sinalizaram apoio ao atual presidente do Senado. No MDB, o plano é votar na reeleição de Pacheco. O partido, que terá um total de 10 senadores, deve se reunir nos próximos dias para orientar a bancada. Para se aproximar dos partidos, Rodrigo Pacheco tem apostado no discurso da reunificação dos poderes. Combate legítimo contra a intolerância, contra o ódio. Esse é um trabalho que nós temos que fazer na política, de uma reconstrução, de uma reunificação e reconciliação nacional, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer num trabalho conjunto de partidos políticos. Rogério Marinho e Eduardo Girão também estão na disputa para a presidência do Senado. Candidato do PL, Marinho busca apoio dos partidos da antiga base do governo Bolsonaro, além de tentar convencer a bancada do PSDB, que se encontra indecisa. Já Girão tem trabalhado para tirar votos de Rodrigo Pacheco. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Na ligação, os dois líderes trataram de diversos temas, como democracia, política e economia. Em nota, o Palácio do Planalto divulgou que Lula e Macron falaram sobre os desafios e o compromisso dos dois países com o meio ambiente, o combate à fome e também à desigualdade. Eles também concordaram sobre os riscos que pairam sobre a democracia e a importância de combater a desinformação. O chefe de Estado francês ratificou ainda o apoio de seu país após a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. Além disso, durante a conversa, os dois líderes debateram as negociações em andamento para selar o acordo Mercosul-União Europeia e a urgência de buscar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Uma visita ao Hospital da Criança em Boa Vista, no estado de Roraima, mostra a tragédia que atinge o povo Yanomami. Crianças desnutridas e doentes. Os indígenas enfrentam uma grave crise sanitária na reserva onde moram, que levou o governo a decretar emergência. Vamos conferir. Hospital da Criança Santo Antônio, Boa Vista, Roraima. As crianças internadas aqui são vítimas de uma tragédia que impacta o povo Yanomami. Os braços e as pernas denunciam a desnutrição grave. Além disso, muitas contraíram doenças como pneumonia e malária. O governo revelou no último sábado que 99 crianças Yanomami menores de 5 anos morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil. Em uma visita na semana passada, as autoridades descobriram diversos casos de menores com desnutrição grave, malária, infecções respiratórias e outras complicações. Por isso, o governo declarou emergência sanitária no território Yanomami. Já a polícia abriu na terça-feira uma investigação por genocídio contra indígenas. A investigação, que aponta ações e omissões de servidores públicos e ex-funcionários da saúde em terras Yanomami, também abrangerá supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos. A tragédia da Boate Kiss completa 10 anos nesta sexta-feira. Familiares das vítimas ainda aguardam o desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman,
O vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar, Luciano Bonilha Leão, foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do conselho de sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos 4 réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica, porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal, conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei está a determinação de que cada estabelecimento tenha lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. E mudando de assunto, a Justiça liberou mais de R$1 bilhão para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1 bilhão em um novo lote de atrasados para beneficiários do INSS. Eles conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Foram mais de 58.800 processos que são destinados a 74.326 beneficiários. As requisições de pequeno valor, que são valores atrasados de até 60 salários mínimos, pagos em ações propostas no Juízo Especial Federal neste ano, chegaram a R$78 mil. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A consulta deve ser feita com um advogado pela ação ou no site do Tribunal Federal, que vai mostrar a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. E por falar em INSS, foi assinada uma portaria que regulamenta os novos procedimentos. Uma das principais mudanças é em relação à prova de vida dos segurados. Mas quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Bruna de Jaimo. Desde 1º de janeiro, a responsabilidade de comprovar se o beneficiário ainda está vivo é do próprio INSS, que tem aí o prazo de 10 meses desde a data de aniversário do titular. Caso o órgão não consiga fazer a comprovação, o segurado vai ganhar mais 2 meses para realizar a prova. E aí, nesse caso, o titular vai ser notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone pela central 135 e pelos bancos para se identificar e informar o governo. Mesmo não sendo mais obrigatório para o beneficiário, a não ser depois do cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos aí tradicionais, indo até uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. Entre aposentadorias, pensão por morte e benefícios por invalidez, o órgão pretende confirmar mais de 117 mil beneficiários. Antes do intervalo, trazemos para você a previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana. Essa sexta-feira será marcada por calor e muita chuva pelo Brasil. Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, por exemplo, as tempestades dos últimos dias causaram danos. Mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas. As regiões Centro-Oeste e Norte têm condições para temporais e a área que deve ter menos chuva nesse fim de semana será o Nordeste. Afinal, o corredor de umidade perde um pouco a força por lá. Nas outras regiões, o alerta é para aquela mistura clássica que a gente conhece, calor e umidade, que é conhecida aí por causar as tempestades de verão. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país.
Começamos por Vitória, no Espírito Santo. O dia por lá será de calor com chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 29 graus. No sábado e no domingo, o tempo segue parecido. Calor com chuva pela tarde e à noite. As máximas chegam em 32 e 33 graus, bastante quente. Vamos conferir agora em Minas Gerais. Lá em Belo Horizonte, o dia será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 27 graus. Previsão que se estende para o sábado e domingo, com máximas entre 28 e 29 graus. Para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na capital paulista. Olha só, um pouquinho atrás estava bem nublado, agora as nuvens já parecem estar se dissipando, porque o dia aqui na capital paulista será assim de calor e não tem previsão de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Então fica o alerta para a baixa umidade, em torno aí de 30%. Muita água, não esqueça de se hidratar. Mesma máxima para o sábado e no domingo a temperatura cai um pouquinho, mas ainda assim segue quente, fica na casa dos 29 graus. E veja a seguir, a OMS se reúne para decidir se Covid-19 ainda é uma emergência mundial. Nos Estados Unidos, policiais são presos por morte de um homem negro após uma abordagem violenta. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos para falar sobre saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, se reúne hoje para decidir se Covid-19 ainda é uma emergência mundial. O avanço da doença nos últimos 2 meses e a baixa cobertura vacinal dos países ainda preocupam. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já divulgou o novo plano de vacinação contra o coronavírus para esse ano. A primeira etapa da campanha começa ainda em fevereiro. Pelo novo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação deste ano contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer começa em 27 de fevereiro. Esta é uma vacina atualizada em relação aos primeiros imunizantes contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. A ideia é fazer o reforço com a bivalente para quem já tem pelo menos 2 doses, ou seja, quem só tomou uma dose vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão para estar apto a tomar a bivalente. A pasta anunciou que o reforço vai ser aplicado primeiramente nas pessoas mais expostas aos riscos da doença. Dessa forma, a primeira fase da vacinação inclui idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E na fase 2, pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Na terceira fase estão as gestantes e puérperas e na quarta fase os profissionais da saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo. E agora vamos para os destaques internacionais. Subiu para 40 o número de mortos após a explosão de uma bomba em um vilarejo na Nigéria. De acordo com o governo, a bomba foi lançada por um drone militar, mas ainda não se sabe quem operava o equipamento e nem se o ataque foi intencional ou não. Um dia antes, as vítimas, todos pastores, estavam cuidando do gado quando o artefato os atingiu. A região é marcada por tensões étnicas e religiosas. Um grupo representante de pastores havia dito que a bomba tinha sido lançada por um avião militar nigeriano, mas o governo de Nasarawa apresentou outra versão. Tivemos um incidente ontem em que um drone, agora confirmamos que foi um drone veio e bombardeou uma área onde alguns fulani que cuidavam do seu gado no estado de Benue foram bombardeados. Agora temos aproximadamente cerca de 40 pessoas que foram mortas durante o processo. O governo local não especificou quem teria operado o equipamento. O exército nigeriano não respondeu às perguntas da AFP sobre o ocorrido. No passado, militares bombardearam acidentalmente populações civis no Nordeste e no Noroeste do país, onde enfrentam grupos jihadistas e organizações criminosas.
Morte de um afro-americano de 29 anos, 3 dias após ser preso pela polícia de Memphis, no Tennessee, é investigada por autoridades nos Estados Unidos. Nessa quinta-feira, 5 agentes que participaram da prisão foram acusados e presos por diversos crimes, como homicídio, agressão, lesão corporal e sequestro. Os 5 agentes da polícia de Memphis, no Tennessee, também são todos negros. Here are the charges: second-degree murder, aggravated assault. Aqui estão as acusações: assassinato em segundo grau, agressão agravada, sequestro agravado resultando em lesão corporal, sequestro agravado envolvendo a posse de uma arma, má conduta oficial através do exercício não autorizado do poder, má conduta oficial através da falta de ação quando há um dever imposto por lei e opressão oficial. There is a duty imposed by law and official oppression. Os agentes já foram demitidos na semana passada, após uma investigação interna da polícia comprovar o uso de força excessiva. Colegas também estão sendo investigados no caso. No dia 7 de janeiro, os 5 acusados tentaram prender Tyre Nichols, um afro-americano de 29 anos, por uma infração de trânsito. Em um comunicado, a polícia relatou que houve confrontação e o suspeito fugiu. Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar e foi hospitalizado, vindo a morrer 3 dias depois. Segundo os advogados da família da vítima, a polícia o espancou até o ponto em que não era possível mais reconhecê-lo. Imagens de câmeras acopladas ao corpo dos policiais vão ser divulgadas na sexta-feira. Os Estados Unidos aplicaram sanções ao vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, e ao ex-presidente Horácio Cartes. Os dois são acusados pelo governo norte-americano por corrupção. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. O governo americano também sancionou 4 empresas pertencentes ou controladas por Cartes, um rico empresário do setor de tabaco que governou o Paraguai de 2013 a 2018. Ambos os políticos são acusados de participar da corrupção sistêmica que minou as instituições democráticas no Paraguai, disse Blinken em um comunicado. Velásquez já foi sancionado em agosto do ano passado e ficou impedido de obter um visto para entrar nos Estados Unidos. O político anunciou que renunciaria ao cargo, mas acabou recuando e continua como vice do presidente Mário Benítez. Velásquez está envolvido extensivamente em práticas corruptas, incluindo tráfico de influência e suborno, afirmou Blinken. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!